Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da Sorca. O domínio de Seven Waters é um lugar remoto, estranho, guardado e preservado por homens silenciosos e criaturas encantadas, além dos sábios druidas, que deslizam pelos bosques vestidos com seus longos mantos. Passada no crepúsculo celta da velha Irlanda, quando o mito era lei e a magia uma força da natureza, esta é a história da Sorca, a sétima filha de um sétimo filho, o soturno Lord Gollum, e dos seus 6 amados irmãos, vítimas de uma terrível maldição que somente Sorca é capaz de quebrar. Em sua difícil tarefa imposta pelos seres da floresta, a jovem se vê dividida entre o dever, que significa a quebra do encantamento que aprisiona seus irmãos, e um amor cada vez mais forte e proibido pelo guerreiro que lhe prometeu proteção. A editora Butterfly, que é uma editora que eu nunca tinha ouvido falar até então, decidiu investir um pouquinho nessa trilogia, que é chamada Seven Waters. A Filha da Floresta, Filho das Sombras e A Filha da Profecia. É uma trilogia que já foi publicada antes, só que a Butterfly decidiu trazer ela de volta. Essa editora me pareceu excelente. A qualidade dos livros, a escrita, do design das páginas, a impressão, eu não vi, ou se eu vi, passou assim despercebido mesmo, mas eu não vi um erro de gramática ou ortografia. Excelente qualidade. De verdade, não querendo puxar saco. Se vocês entrarem no site da editora Butterfly, vocês vão ver que a trilogia tá meio deslocada. O gênero-alvo deles, digamos, é autoajuda. Tanto é que eles foram os primeiros a publicar a respeito do bullying aqui no Brasil. Parece meio deslocado, na minha opinião, porque não tem nada assim que tenha feito muito sucesso. Quando eu digo que eles resolveram investir um pouquinho nessa série, é porque eles se arriscaram, né? Já que essa não era o gênero deles. E foi uma arriscada que deu certo. Quem não conhecia, como eu, passou a conhecer. É a editora Butterfly. Bom, enfim, eles estão de parabéns. Agora, falando um pouquinho sobre a Juliet. Essa mulher, ela é incrível. Juliet Marillier. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas eu falo desse jeito. Juliet Marillier nasceu em Dunedin, na Nova Zelândia, uma cidade com fortes tradições escocesas que a influenciaram profundamente. Licenciou-se com distinção em Linguística e Música na Universidade de Otago e tem tido uma carreira variada que inclui o ensino e a interpretação musical e o trabalho em agências governamentais. Ela é autora internacionalmente famosa da trilogia Seven Waters, Filha da Floresta, Filha das Sombras, Filha da Profecia, que ganharam vários prêmios internacionais, tendo sido autora aclamada como a sucessora de Marion Zimmer Bradley. Ela é uma escritora que tem como foco principal a fantasia histórica. O ponto forte dela é escrever em primeira pessoa. E isso fica muito claro quando você lê o livro. É como se fosse você sentindo tudo que a personagem sente. Então é assim, ela teve a ideia de pegar um lugar que existe e colocar lá um monte de fantasia e criatura mágica. E escrever uma história sobre isso. Incrível. Para fazer este livro, esta trilogia, mas especialmente este livro, ela se inspirou num conto germânico, Os Seis Cisnes. Aqui no Brasil é publicado como Os Cisnes Selvagens, dos irmãos Grimm. Como ela traz essa parada mais celta, assim, uma cultura irlandesa, onde as mulheres são a heroína da história, enquanto você tá lendo lá, todo felizinho, de repente surge uma palavra totalmente desconhecida. Calma, não se desespere. É só você voltar lá na nota da autora que a Juliet vai te pegar pela mãozinha e te ensinar que aquela palavra tá em irlandês gaélico antigo. Simples. Ai meu Deus! Irlandês gaélico antigo! Eu nem sei o que isso significa. Calma! Calma. A Juliet também te ensina o que é aquela palavra e qual a forma certa de fazer a pronúncia dessa palavra. Ai meu Deus! Calma! Ela também vai te explicar o significado da palavra. Ou seja, você vai lendo e vai tendo uma aula de língua irlandesa. Simples. O nome Seven Waters é exatamente isso. 7 águas. É das 7 correntes de água que descem a montanha e vão desembocar num lago rodeado pela floresta. Até essa floresta é Seven Waters. Depois disso, meu filho. Então a história é a seguinte.
A Sorka, que é a personagem principal, como diz no sinopse, ela é a 7ª filha de um 7º filho. Só que deu tudo errado, porque ela nasceu menina. Era pra ser o 7º filho de um 7º filho. Então você tá ligado, né, que vai rolar uma maldiçãozinha aí. Só que é o seguinte, a vontade dela ser um homem, fez ela nascer com alma de homem. Porque aquela menina é um piá, ela é um piá, meu Deus! Ela anda descalça, pula, fica saracoteando de um lado pro outro, faz um monte de coisa que nem os irmãos dela fazem. Só que isso no início do livro, quando ela tem lá os 12 anos dela. 12, 13 anos. Enquanto ela vai crescendo, ela vai criando uma feminilidade. Alguns hábitos um pouquinho mais femininos, assim. Então vamos voltar lá. Ela é a 7ª filha de um 7º filho. Quer dizer que ela tem 6 irmãos. Todos do sexo masculino. Todos. Então é isso aí. Ela é a irmãzinha caçulinha. Só que os irmãos dela são uns amorzinhos, assim, gente. Eles são muito lindos. Porque eles cuidam dela como ninguém. E eles são muito unidos. Só que isso aí é só entre eles. O pai deles, que era um homem cheio de vida, cheio de alegria, virou um homem totalmente frio. E só pensa nas batalhas que ele tá constantemente travando lá com os bretões, que são os caras da Grã-Bretanha. Ele perdeu essa luz, esse brilho, quando a esposa dele morreu. Piora, quando a esposa dele morreu no parto da Sorka. E nem os filhos dele foram suficientes para ajudar ele a superar essa perda tão grande. Quando ele chega em casa depois dessas campanhas de guerra, o único contato que ele tem com os filhos dele é para perguntar como que estava indo o desenvolvimento deles nos ensinamentos. Tipo, e aí? O que você aprendeu aí esse final de semana? Eu fiz esgrima. Ele só tá preocupado com de que forma eles podem servir o Lord Gollum. Todos esses contatos, a Sorka fica meio assim, porque ela acha que ele tá meio que culpando ela pela morte da mãe. Tadinha, gente. Ela não teve culpa que a mãe dela morreu no parto dela, podia ser com qualquer um. E piora, quando tudo que eles enxergam quando olham pra ela é a mãe dela. É a esposa do Lord Gollum. Ela é um retrato da mulher, igualzinha. E como a Sorka é um piazão, numa dessas visitas aí que ele faz, ele vê que, nossa, a situação dela tá terrível, né, gente? Uma menina não pode ficar aí pulando descalça pelo mato. Então ele vê que ela tá muito piá pro sexo dela. E é uma coisa esquisita de se falar, mas é isso. Ela tá muito piá pelo sexo dela. E aí ele sai à procura de uma madrasta pra fazer esse papel feminino e meio que materno na vida dessas crianças. Aí surge uma moça toda trabalhada na beleza, na sedução. E essa moça é a típica madrasta dos contos de fadas. Depois que eles se casam, a vida dessas crianças vira o inferno. E eles acabam percebendo que eles estão correndo perigo. Como eles têm essa parada meio espiritual, eles entram num consenso, todos os 7, e resolvem fazer um ritual e pedir ajuda para os seres da floresta. Durante esse ritual, uma maldição é jogada sobre eles. E todos ficam petrificados. A Sorka é a única que consegue fugir. E ela fica apavorada. Enquanto ela tá fugindo, a Dama da Floresta surge pra ela e fala que ela só foi salva com o propósito de poder salvar os irmãos dessa maldição. Todos eles foram transformados em cisnes. Se ela não se submeter ao processo de salvação, eles vão ficar assim pra sempre. Ela não quer perder os irmãos dela. Aí a Sorka fica tipo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou salvar meus irmãos? Então a Dama da Floresta fala, deixa eu te falar que tem uma lista aqui cheia de coisa pra você fazer, então, né, fica calminha. Ela deverá fazer 6 camisetas, uma para cada irmão. Até aí, certinho. Ela vai ter que fazer tudo, desde o fio pra tecer até o corte, costura, tudo. Nossa, tá fácil demais. Pera aí. Ela vai ter que fazer tudo isso com a fibra da pior planta possível, a estrela d'água. Eles citam ela no livro várias vezes antes dela ter que se submeter a esse processo, porque é uma planta tensa. É uma planta que tem farpas, espinhos, machucam, cortam os dedos e deformam as mãos. Coitadinha, né? Dificinho. Ela tem que fazer tudo isso sozinha, sem a ajuda de ninguém, escondida da madraça, sem emitir qualquer tipo de som, e ela ainda não pode contar nada pra ninguém. É lógico que ela não vai contar nada pra ninguém, ela tá muda. Ela tá muda, mas tem como fazer desenho, tem como desenhar na areia, tem como fazer gesto e um monte de coisa, e ela não pode, nem desse jeito. Quando as camisetas estiverem prontas, ela vai ter que colocar uma em cada pescoço dos cisnes
/irmãos. E vai ter que continuar em silêncio até a maldição acabar realmente. Daí ela pode voltar a emitir sons. Ela só pode contar com o apoio dos irmãos dela 2 vezes ao ano, durante o solstício de inverno e o solstício de verão, no período do pôr do sol e do amanhecer. Se eles conseguirem ir até ela, que daí eles vão se transformar em humanos e vão poder conversar tudo certinho. A Sorca ouve tudo que a Dama da Floresta tem a falar e aí topa na hora. Então ela começa uma jornada para um lugar seguro, onde tem bastante dessas plantas aí, onde ela possa ficar quietinha fazendo isso. A maior parte depois disso aí, o livro não tem diálogo, quase não tem diálogo, tem, mas não é da parte dela. E como ela tá sozinha, a gente ouve bastante os pensamentos dela. Muita gente vai falar que o livro vai ficar chato, monótono. Gente, pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. É o máximo essa parte do interior dela. Tudo que ela pensa você tá sabendo. Tudo que ela vê, você vê através dos olhos dela. É muito intenso isso. E aí você fica louco pra saber qual é a história do livro, como que termina, como que as coisas acontecem. Não tem como você falar que ele fica chato. A câmera deve ter mudado de lugar porque o vídeo deu algum BO aí, eu não sei o que aconteceu e daí eu vou ter que gravar o final de novo. Eu fiquei falando igual uma idiota no outro vídeo e depois que eu assisti tudo que eu fui saber que tinha parado no meio. E o final desse vídeo é tipo assim, bom, eu vou parando por aqui, quem se interessou só vai ficar sabendo do final quem vai ler, era mais ou menos assim. Eu recomendo, pra quem gosta desse tipo de história, esse tipo de fantasia, contos de fadas ou histórias inspiradas em contos, eu recomendo, é muito bacana e eu gostei bastante também. Faz tempo que eu li ele, na verdade eu só tô fazendo resenha desse livro, primeiro porque saiu o último esse ano e segundo, não é todo mundo que conhece essa história e todo mundo deveria conhecer. Eu não vou dar nota porque eu acho que gosto é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu posso dar uma nota 5 para um livro que você vai achar que é 3 e fulano vai achar que é 1 ou meia boca, ou vice-versa. Eu posso dar uma nota 2 e o fulano achar que é 5. Isso é muito pessoal, então eu só vou falar o meu gosto, que é esse aí, curtir e tal. Na descrição do vídeo tem um link da loja virtual da editora Butterfly, pra quem se interessou e quiser comprar a trilogia, um livro só, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, favoritem, compartilhem no Facebook, comentem, deixem um joinha e é isso aí. Um beijo, até a próxima! Passada no crepúsculo celta da velha... Nossa, meu Deus! Ah!